Queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, para que possamos tecer alguns comentários sobre um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, cujo título é Honra a teu pai e a tua mãe. Em outra oportunidade, nós tecemos comentários sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Hoje vamos dando continuidade e vamos analisar com toda simplicidade o item 9 deste capítulo, que é uma instrução dos espíritos, cuja mensagem foi trazida por Santo Agostinho em 1862. Santo Agostinho inicia a sua mensagem dizendo que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos, para com os pais, tem um sentido muito mais odioso. Nessa mensagem, Santo Agostinho propõe analisar as causas e as consequências desse sentimento, da ingratidão. Ele mostra que o Espiritismo vem lançar luz, claridade sobre esse problema, como em tudo mais. Nós sabemos que após a morte física, o espírito desperta no espaço como ele é. Nós não seremos diferentes lá no espaço. Nós chegamos com as mesmas paixões, continuamos nossos trabalhos, tentamos nos aperfeiçoar e outros estacionam na maneira de ser, não muda. Até que um dia vai sentir a necessidade de mudar. Aqueles que já alcançaram uma certa evolução começam a reconhecer os efeitos dos seus erros, das suas paixões exacerbadas e desejam corrigi-los e transformar-se. Aprende que a única maneira de sair dessa condição é a caridade, é a prática da caridade. Esta que é a senha, que é o perdão das ofensas, das injúrias, pois eles sabem que não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Todos nós que partimos para o mundo espiritual sabemos que um dia vamos renascer na Terra, em família, talvez até de nossos inimigos, e sofremos com isso, criamos hesitações, porque é importante entender que a simples mudança de intenção não é suficiente. Não é suficientemente forte para eliminarmos os nossos sentimentos que estão enraizados no nosso espírito. É necessário que tenhamos a consciência de renunciar aos nossos interesses de vingança para perdoar, para conviver com a família que muitas vezes nós fizemos mal ou nos fizeram mal. Tem que ser acionado uma vontade interna muito forte para nos estimular e tentar essa nova existência para que não nos cause medo e apreensão. É ainda uma condição ainda da nossa inferioridade espiritual. Mas haverá tempo necessário para isso. No entanto, isso varia de espírito para espírito. Da assistência que vai encontrar com os bons espíritos protetores, e que naqueles momentos difíceis vão dar a ele o suporte necessário para cumprir a sua tarefa. Então esses espíritos um dia se preparam para retornar à Terra, numa oportunidade de recomeço, de reconciliação e de um novo aprendizado. A convivência íntima com pessoas a que se odiou não deve ser fácil. É sempre uma prova muito difícil. E a transformação dos sentimentos negativos em sentimentos positivos vai depender da manutenção, da mantença das nossas boas ações, criadas e desenvolvidas no plano espiritual. Então vejamos que preparação o espírito tem que fazer para vivenciar uma nova experiência entre aqueles que não teve uma boa convivência. No entanto, sabemos que, graças à misericórdia divina, o espírito renasce sem qualquer lembrança do passado. Isso facilita muito para poder conviver entre as pessoas ao seu redor, como pai, como mãe, como irmãos, avós, etc. E despertando nas criaturas
um sentimento mais nobre. Imagine uma criatura, uma mãe receber uns afetos do passado. Recebe como bebê, no seu regaço, alimenta, amamenta, vai amando, vai transformando às vezes aquele ódio que tinha de um passado em amor. Isso só Deus nos dá essa oportunidade, só Deus busca concatenar todas essas situações para que nós possamos resgatar junto àqueles que nos foi tão incômodo, compromissos que conquistamos no passado. Convém ressaltar que quanto maior tenha sido a animosidade anteriormente, quer dizer, na vida anterior, muito mais difícil vai ser essa convivência. E muitas das vezes faz ressurgir no nosso inconsciente, no inconsciente daquele espírito que foi vivenciar aquela experiência, uma animosidade, sem saber o porquê. Por que eu não gosto de fulano? Por que eu não gosto de cicrano? Por que nós não nos combinamos? Será que eu sou realmente dessa família? Quantas perguntas, às vezes, nós podemos até fazer. Por isso, a causa de muitas repulsas instintivas que se notam em algumas crianças sem um motivo justificado. Né? Isso está no passado distante ou no passado próximo. Sabe por quê? Porque não houve perdão, que é o único recurso que desfaz os sentimentos perturbadores. Santo Agostinho, ele conclama os espíritas para compreenderem esses fatos, para refletirem sobre a sublime missão dos pais no aperfeiçoamento e a felicidade futura dos filhos, ressaltando ainda o seu papel como um educador. Então, o papel educativo, a quem será feita a seguinte pergunta, que está lá na mensagem de Santo Agostinho, que diz o seguinte: que fizeste da criança que foi confiada à vossa guarda? Se ela permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, tendereis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação, para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. A verdade, meus irmãos, muitas vezes fere, mas sem a verdade nós não podemos nos sentir felizes. Todo pai e toda mãe tem uma responsabilidade muito grande ao desenvolvimento espiritual, principalmente dos seus filhos. Porque não esqueçamos que Jesus disse para nós: muito se penderá a quem muito recebeu. E essa mensagem de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá um esclarecimento muito grande. Então, aquilo que recebemos de esclarecimento, nós não podemos dizer que somos ignorantes nesse conhecimento. Principalmente a responsabilidade com os filhos mais difíceis, onde temos que educar as suas emoções, os seus sentimentos, fazer desenvolver os bons e diminuindo a intensidade dos maus sentimentos. É importante nós lembrarmos que cada filho é uma particularidade. Cada filho tem o seu desenvolvimento espiritual. E eles vieram, aquele filho difícil, veio para perdoar suas dívidas, ou para buscar o perdão, para serem perdoados, para amar e serem amados, né? Para transformar os seus sentimentos antipáticos em sentimentos simpáticos, os sentimentos desagradáveis em sentimentos agradáveis, transformar o ódio em amor. Então, desde cedo, quando a criança expressa no seu interior as suas tendências, boas ou más, é porque fazem parte da sua individualidade espiritual. Então, cabe aos pais buscar conduzir dentro de um princípio de amor, de compreensão, porque essa que é a missão dos pais em relação aos filhos, fazer com que eles se aperfeiçoem, substituindo as inclinações más
por boas inclinações. É isso que temos que fazer. Não nos lembremos o seguinte, que a debilidade dos primeiros anos torna essas crianças, esses espíritos flexíveis. Ora, vem bebezinho, não falam, depende totalmente dos pais, eles estão flexíveis, acessíveis aos conselhos e às experiências daqueles que vão ajudá-lo a progredir, que no caso são os pais ou os responsáveis por ele. Então, é aí que se pode reformar o seu caráter e reprimir suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, aos educadores, aqueles que têm a missão sagrada pelo qual deverão responder. Esse reformar não significa corrigir, transformar, não. Esse reformar é buscar introduzir naquele espírito coisas melhores do que aquelas que ele já tem. Então, é importante que nós nos lembremos que os males principais, como foi dito no início, que tem origem no egoísmo, no orgulho, eles se manifestam desde cedo. Então, é necessário que nós lembremos o seguinte, que quando nós temos essa responsabilidade, lembremos que o nosso Pai não nos dá provas superiores às nossas forças. Tanto para quem pediu para essa missão, essa obrigação, como para quem recebe. Nós recebemos exatamente tudo aquilo que está na nossa capacidade de suportação. Nosso Pai conhece as nossas necessidades e as nossas capacidades de vivenciar essas experiências. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a seguinte pergunta. O espírito dos pais não exerce influências sobre o do filho após o nascimento? E os espíritos responderam, exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o espírito dos filhos pela educação. Isto é uma tarefa, se nela falhar, será culpado. Então, olha, o Livro dos Espíritos já nos ensina isso. Foram os espíritos que trouxeram esse alerta para Kardec. E nós, muitas das vezes, quando vemos alguma tendência viciosa dos nossos filhos, nós pensamos assim, isso passa, isso é um momento. Então, quando a gente vê que está despontando alguma coisa de orgulho, de vaidade, nós temos que combater o mal pela raiz. É como se nós estivéssemos cuidando de um canteiro, tirando as ervas daninhas para que aquelas plantas bonitas que ali estão, elas tenham vida. Elas realmente enfeitem em vez de enfeiar o canteiro. Então não adianta nós darmos educação para os nossos filhos, que vão crescer, deixando que esse orgulho se exacerbe, seja grande, que o egoísmo, a vaidade se desponte a todo instante. Por quê? O que é que vai acontecer? No futuro, nós vamos ser pagos. Quer dizer, nós, pais, vamos ser pagos com a ingratidão desses filhos, porque vamos receber aquilo que plantamos. Então, nós ficamos assim numa situação que, segundo o dito popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, temos que fazer o melhor. O Espiritismo vem nos mostrar que a ingratidão dos filhos encontram base naquilo que os pais fizeram em favor ou contra aquele espírito que eles assumiram com a responsabilidade de conduzir no bem. Então, Jesus já disse, sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Isso significa dizer que não significa dizer que vamos atingir a perfeição do Pai, mas que vamos atingir uma perfeição que o nosso espírito comporta. Então é necessário que busquemos recuperar nossos filhos, porque na atualidade, o que é que a gente observa? Que os pais vão alimentando nos filhos situações que vão levá-los a um sofrimento muito grande lá no final. Então, os filhos, como um filho revela, por exemplo, às vezes um comportamento orgulhoso, o que é que os pais dizem?
Ah, não, é porque ele é sistemático demais, né? Se o filho age com assim, um egoísmo, os pais dizem é que ele cuida demais das coisas deles. Se ele é agressivo com os pais, o que é que às vezes os pais dizem? Nossa, meu filho tem personalidade, ele não é agressivo, é que ele tem personalidade. Se a criança às vezes aparece assim meio atrevida, respondona, aí os pais dizem assim, nossa, ele é muito inteligente. Se ela parece desobediente, os pais dizem é que é uma criança que tem opinião própria. A criança manifesta-se respeitando os pais e elas declaram, ele sabe o que quer. Ele está sabendo o que quer, ele tem a decisão, ele tem decisão da vida dele. Muitas vezes a criança mostra-se indisciplinada, aí os pais dizem, ela é esperta. A criança às vezes manifesta-se com violência, reage com certa violência, aí os pais declaram, é que ela está se defendendo. Ora, se os pais não cuidarem desses defeitos, esses defeitos vão se tornando cada vez mais acentuadas. Tais condutas fortalecem os impulsos viciosos do passado e desperdiça o futuro, porque ele vai sofrer. E além de que esses pais receberão o troco através da ingratidão de seus filhos. É momento de nós pensarmos exatamente tudo aquilo que o nosso querido Santo Agostinho trouxe para nós. Vamos ler essa lição, vamos buscar entender exatamente o que ele quis nos alertar com relação à condução de nossos filhos, principalmente no mundo tão conturbado que nós vivemos hoje. Sejamos cada vez mais maleáveis, mais compreensivos, mas em tudo existe o momento certo para se dizer sim e para se dizer não naquilo que os filhos pretendem que nós sejamos para ele. Um pai atencioso, mas sensato. Uma mãe carinhosa, mas também mostrando para ele o caminho, os limites que devem ser utilizados para que eles encontrem no futuro, dentro da sociedade, também essas mesmas limitações e saibam respeitá-las. É assim que os espíritos buscam nos ensinar e de alguma forma, com alguma simplicidade ou alguma condição assim mais simplória, eu tentei passar para os senhores. Que Jesus nos abençoe, que possamos cada vez mais entender essas mensagens maravilhosas que nós vamos encontrar nesse livro fantástico, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos abençoe, muita paz.